E aí galera, meu nome é Raíssa Lucena e este é mais um vídeo do Ministério Fiel. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre este livro, Ministério de Mulheres, editado pela Gloria Furman e pela Kathleen Nelson. Mas antes de começar a falar com vocês sobre este livro, eu gostaria de falar sobre o Ministério Adote um Pastor, mais um dos projetos do Ministério Fiel. No MAP Ministério Adote um Pastor, você pode contribuir com a vida ministerial de vários pastores de vários países de língua portuguesa. Os pastores beneficiados recebem livro da editora Fiel, participam das conferências que o Ministério Fiel promove e tudo isso só é possível com a sua ajuda. Então, se você quiser saber mais sobre como você pode ajudar esse ministério, mais informações sobre ele, o link estará aqui embaixo na descrição. Agora, do Ministério de Pastores, vamos aos Ministérios das Mulheres. Esse livro, como eu disse no começo, foi editado pela Gloria Furman e pela Kathleen Nelson. Então você percebe que não tem apenas um autor, elas não são autoras do livro. O livro é uma colaboração de várias mulheres que escrevem cada uma delas um capítulo. Às vezes um capítulo pode ser escrito também por mais de uma mulher, uma colaboração entre duas mulheres. Por exemplo, o capítulo 1 é escrito pela Kathleen Nelson, mas o capítulo 9 é escrito pelas duas editoras do livro, pela Gloria Furman e pela Kathleen Nelson, além de muitas outras, que eu não sei se eu vou ficar acertando o nome delas, porque são bem difíceis. Eu vou falar tudo errado. Mas já que eu não vou conseguir falar o nome delas perfeitamente, eu vou colocá-los aqui pra gente poder ver todas as colaboradoras que fizeram parte desse livro. E no final nós temos uma pequena biografia de cada uma delas pra gente poder conhecê-las melhor. O objetivo principal desse livro é levar às mulheres princípios bíblicos para serem aplicados no seu ministério, no Ministério de Mulheres. E encorajar todas nós a nos unirmos e a crescermos para a glória de Jesus Cristo. E uma característica que você percebe nesse livro é que as autoras têm o cuidado de não deixar que o ministério de mulheres seja mais importante do que a glória de Cristo. Então elas têm muito cuidado em deixar um equilíbrio e tratar o ministério de mulheres como qualquer outro ministério. O ministério de mulheres é dividido em 4 grandes partes, que são elas: parte 1, o coração do ministério de mulheres; parte 2, contexto para o ministério de mulheres; parte 3, questões do ministério de mulheres; e parte 4, o objetivo do Ministério de Mulheres. Na parte 1, nós temos 3 capítulos. No capítulo 1 será abordado o tema das Escrituras, a Escritura como palavra de Deus e onde o Ministério de Mulheres deve estar apoiado, deve estar fundamentado. Já no capítulo 2 abordaremos a distinção entre homens e mulheres e como isso pode ser uma dádiva de Deus, desde a criação do mundo, levando em consideração o plano maior de Deus para a sua criação. Já no capítulo 3, o último capítulo da parte 1, a Karen nos mostra a importância de termos líderes fiéis, líderes que não abrem mão das escrituras no ensino à sua comunidade, que têm responsabilidade ao falar sobre Cristo. Aqui ela nos dá características de bons líderes, contrastando Tito 1 falando sobre os presbíteros e Tito 2 falando sobre as mulheres mais velhas. E é muito interessante ver a semelhança que um tem com o outro e como um pode ajudar o outro no seu ministério local, na sua igreja. Agora, parte 2, contexto do ministério de mulheres. E no capítulo 4, ele irá responder o que você pode fazer na sua igreja, qual é a função da mulher na sua igreja local. No capítulo 5, a Glória irá falar do contexto do ministério de mulheres no mundo, praticando o evangelismo. E aqui ela também irá falar da grande comissão, o ministério de mulheres cumprindo a grande comissão e a importância dos estudos bíblicos entre nós mulheres. Mas o Ministério de Mulheres não se aplica apenas em nossa comunidade local. No capítulo 6, a Carrie nos fará pensar a nível mundial, a nível global, nos mostrando as diversidades culturais que existem no mundo e trazendo testemunhos de mulheres que servem ao Senhor com alegria em diversas partes do nosso planeta. Mesmo com tantos desafios, nós somos encorajadas aqui a pregar o Evangelho independente de qualquer circunstância. Agora, falando sobre a parte 3, começamos com um capítulo muito interessante, o capítulo 7, onde Susan e Christian falam sobre o ministério das mulheres mais velhas aconselharem as mais novas, fundamentado em Tito 2. E elas fazem isso de uma forma diferente, elas mandam cartas uma para a outra. A Susan, representando mulheres mais velhas, manda uma carta para as mulheres mais novas, e a Christy, representando as mais novas, manda para as mulheres mais velhas. E no final há uma resposta pessoal de uma para a outra, e isso é bastante encorajador, desafiador, porque nós mulheres devemos levar a sério o ministério desenvolvido em Tito 2. Esse papel é muito importante, foi designado por Deus, e nós devemos obedecê-lo. No
capítulo 8, a Ellen vai falar sobre um tema muito importante, integridade sexual, nos dando exemplos de duas mulheres que lutam contra seus pecados sexuais e até mesmo o pecado da homossexualidade. Mas o Evangelho é o centro desse capítulo, entendendo a implicação do Evangelho em nossa vida sexual e a necessidade de aconselhamento bíblico nessa área, porque todas nós precisamos de redenção. Caminhando para o fim, vamos para o capítulo 9, o último capítulo da parte 3. Aqui, as editoras Gloria e Kathleen se unem para falar sobre o papel da mulher na igreja, encorajando homens e mulheres a apoiarem e cultivarem em sua igreja o dom das mulheres, não deixarem de lado. Mas você lembra do primeiro capítulo do livro? Ali a Kathleen aborda o ministério de mulheres de acordo com as escrituras sendo sua regra de fé e prática. Portanto, nesse capítulo não será diferente. E aqui elas trarão respostas de 18 mulheres a duas perguntas: como o ministério entre as mulheres está acontecendo agora e como a igreja pode incentivar um ministério cada vez mais frutífero entre as mulheres. E é muito interessante porque essas mulheres são de várias regiões dos Estados Unidos e às vezes até de países diferentes. E assim você consegue ver a graça de Deus nesses ministérios por vários lugares do mundo. E por fim, a parte 4, o objetivo do ministério de mulheres. Em seu último capítulo, esse livro nos mostra a importância eterna do ministério de mulheres. Interessante que nós falamos sobre a importância na igreja local, na comunidade local, no mundo e agora na eternidade. E a autora desse capítulo, a Nancy, nos encoraja a não focar tanto nos problemas temporais da vida, e sim no nosso maior problema, o problema eterno. Ela nos diz que devemos sim preparar as mulheres para serem boas esposas, boas mães, boas funcionárias, mas isso não é o maior dos problemas, isso não deve ser o nosso foco. Devemos preparar as mulheres para o grande dia, para o dia do juízo final. Portanto, aprendemos que o objetivo do ministério de mulheres é a glória de Cristo e a edificação da igreja. Esse livro nos encoraja a buscarmos a Deus, a sua palavra e os seus ensinos em tudo aquilo que formos fazer, que nós possamos fazer tudo, o nosso ministério e na nossa vida, para a glória de Deus. E embora esse seja um livro sobre ministério de mulheres, como D.A. Carson fala no prefácio, ele será muito proveitoso também para os homens, pastores e líderes de igrejas, que querem aprender mais sobre o ministério de mulheres e que possam colocar em prática o ministério de mulheres nas suas próprias igrejas, na sua comunidade. E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do livro. Esse é o tipo de livro que toda mulher deve ler. E se você ficou interessada nele, o link para comprá-lo estará aqui na descrição. Junto na descrição estará o link do meu canal. Será um prazer encontrar você por lá também. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.